Nada como dois para falar de dois também, né? Olha de só, dois verdade. Santos. O Padre Domingos Sávio, bem-vindo. Padre Lucas Emanuel, bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui para conversar com eles sobre Pedro e Paulo, duas colunas da igreja. Por que duas colunas da igreja? Bom dia, Padre. Bom dia a você também e a todos os nossos queridos que nos acompanham pelos meios de comunicação, sobretudo pela TV. Eu vejo assim a importância de Pedro e Paulo. Primeira palavra que São Marcos, o primeiro evangelista que escreveu o evangelho, a primeira palavra que ele coloca nos lábios de Jesus é: convertei-vos para poderdes crer no evangelho, na boa nova que ele trouxe. E para mim a importância magnífica desses dois santos é que mostra exatamente isso. Dois convertidos. Pedro, aquele coração realmente que se doava a tudo, mas não tinha estabilidade. Até Jesus, a certa altura, diz para ele assim: Pedro, Satanás está procurando peneirar você. Mas eu rezei para que a sua fé não desfaleça e depois você confirme os irmãos. E Paulo, ele mesmo se confessa: eu era o maior perseguidor de Jesus e dos seus discípulos. E se converte. Então, dois que nos ensinam fundamentalmente isso, que Jesus, no Evangelho, a primeira coisa que ele fala para nós em Marcos é: convertei-vos para poderdes crer no Evangelho. Sem conversão, não existe realmente assumir o Evangelho, a vida que Jesus veio viver e nos propor. E esses dois, pela sua vida, antes de tudo, nos ensinam isso. E o que a gente, no dia a dia, né, a gente para ver a vida dos santos, a gente sempre vê muito o que aprender, o que trazer para a nossa vida, porque a gente se aproxima cada vez mais do amor de Deus. Então, eles são duas colunas da igreja. A gente continua falando muito sobre isso, né, sobre ser coluna da igreja. E o que isso significa quando a gente traz para a nossa vida? Bom, quando a gente fala de Pedro e Paulo, ainda mais olhando com esse olhar, né, que o Padre Domingos Sávio nos lembrou da conversão, a gente vê duas pessoas tão humanas, tão fracas e tão fortes ao mesmo tempo. Um que recebe de Jesus essa tarefa de conduzir a igreja na ausência dele, e o outro que se vê meio que obrigado a anunciar o evangelho porque ele fez a experiência. Então eles se tornam grandes exemplos, se tornam colunas, porque são duas forças que fazem com que a igreja de Jesus se estabeleça, né? Pedro, porque sustenta esse vínculo dos apóstolos, né, que a partir dele ali, da teimosia do Pedro, né? Ele era teimosão, mas essa teimosia também ajudou na missão, por perseverar, por ir em frente, por não desistir, por mesmo tendo feito a experiência de negar Jesus, poder depois dar tudo por ele. Então é uma teimosia santa, uma teimosia que ajuda os discípulos a perseverarem na missão. E o Paulo, de outro lado, né, com aquele rigor de perseguir, agora o mesmo rigor a favor da missão para evangelizar. E aí a gente vê o quanto que se expandiu a igreja através dessa força dos dois, não é? Coisa interessante, é o evangelho que vamos acolher no dia de amanhã. Jesus disse que vai construir a igreja dele e o poder do inferno não vai vencer essa igreja. Eu não sei, às vezes eu me pergunto se eu tenho fé. Porque no evangelho se diz que para quem tem fé, nada é impossível. E a gente vê na vida desses dois o que eles sofreram. Mas se Deus chama, se Deus encontra acolhida, realmente nada é impossível para quem realmente na fé se põe, digamos assim, na confiança de Deus. A gente vê isso na vida de Pedro como na vida de Paulo. Então, de fato, até nos dias de hoje, como também Jesus quer hoje construir a sua igreja, mas uma igreja que vale a pena, não uma igreja que, quem sabe, aí no primeiro vendaval é uma casa construída sobre a areia que já vai. Não, uma igreja que hoje também o poder do inferno não possa nada contra ela. Então, a importância que Jesus dá à minha fé. Se eu tiver fé, essa confiança em Jesus, Jesus mesmo diz, né, que ninguém arranca uma ovelha da minha mão. Quer dizer, se eu me coloco essa ovelha nas mãos de Jesus,
ele garante para mim que ninguém vai me arrancar da mão dele, isto é, da minha fidelidade a ele, com a qual se constrói a igreja infinitamente maior do que o maior poder do diabo que possa acontecer até nos dias de hoje. E é por isso que celebrar São Pedro e São Paulo traz um pouco de conforto para o coração, não é? Porque às vezes a gente vive esses dilemas de, puxa, mas eu tô desistindo tão fácil, eu não tenho fé. E quando a gente olha para a vida desses homens, a gente percebe aí uma grandeza tão forte de Deus em nós, que somos tão pequenos, né? Então, é por acreditar que eles realizam e por abrir o coração que Deus tem espaço para continuar a sua missão de ser igreja, né? E de ser uma igreja missionária. Eu acho que com os dois a gente aprende isso, né? Que a igreja de Jesus é missionária, senão ela não tem razão de ser. Então, os dois nos mostram que a força que nós recebemos no batismo colabora para que, de fato, o reino de Deus continue acontecendo assim, na vida de comunidade, na missão, né? Nessa tarefa que nós temos de, como cristãos, anunciar com a nossa própria vida. Mesmo que muitas vezes a gente fracasse, como Pedro a gente negue, né? Como Paulo a gente cai do cavalo, e assim vai. A gente vai se reconstruindo e fazendo a presença de Jesus ser uma verdade entre nós. Pedro e Paulo têm muito ainda a nos ensinar, né? Por sua vida, por sua dedicação missionária, como disse o Padre Lucas. E a editora Santuário, pensando nisso, né, em ajudar os devotos a conhecer ainda mais esses santos, a olhar para a vida deles e trazer coisas novas para a sua vida também, para a sua missionariedade, a editora preparou livros especiais para esse momento, não é, Padre? Temos dicas de leitura, então? Dicas de leitura. Verdade, ó, tem desde o mais oracional, né, que são as novenas, e também aqueles que colaboram para o nosso crescimento na fé, o nosso conhecimento, que são essas explicações, né, das cartas de São Paulo, né, mestre? A gente vai com os livros, vamos dizer assim, enriquecendo o nosso conhecimento, fortalecendo a nossa fé. É interessante que essas duas colunas da igreja também escreveram. Pedro deixou 2 cartas e Paulo deixou 14 cartas. Quer dizer, nem todas talvez sejam dele, mas um tanto grande de cartas Paulo deixou também. Quer dizer, até também pelo escrito, realmente, esses 2 homens tentaram levar a sua paixão por Jesus, pela causa de Jesus e do reino, para todo mundo. Isso tem tudo a ver com a editora Santuário, que transforma a fé em palavras. Exatamente. Para que possa ser conhecida, consumida, né? E vivida também na alegria da nossa fé. Então nós estamos mostrando o pessoal de casa para ver aí esses livros da editora Santuário. Tem 2 livros ali que falam, um da história de Paulo Apóstolo, o outro da história, a vida, né, de Paulo Apóstolo, e a vida de Pedro Apóstolo. Depois tem aquela novelinha de São Pedro, a quem é devoto de São Pedro aí, reza ele também, faça sua novena em louvor. É padroeiro dos pescadores, né, Padre Domingos Sávio? Ah, sem dúvida. A grande missão que ele recebeu de Jesus, dentro de uma pescaria de peixes, vamos dizer, normais, ele recebe ali a vocação de ser pescadores de homens, a seguir de Jesus, porque Jesus é o grande pescador do Pai, né? O Pai mandou Jesus exatamente para lançar a rede e tentar trazer para o reino do Pai, que é o reino da felicidade, o reino da bondade, aqueles que ele encontrasse. Isso ele passa para Pedro até com as mesmas palavras: você vai ser pescador de homens, né? De pessoas, trazendo para o reino. O Padre Lucas, quem quer adquirir o livro, como é que faz? Olha, pode acessar o QR Code que agora aparece na sua tela. Pode visitar também o nosso site, né, editorasantuario.com.br. Você encontra esses livros e muitos outros, né, para o seu conhecimento da Dos fé, santos de sua devoção. dos santos da devoção, para conhecer melhor e viver melhor a nossa fé. Tem também o 0800, que você pode ligar, que é 0800 00... Peraí, deixa eu lembrar aqui, porque eu sempre lembro do telefone da família dos devotos nessa hora. 0800 016 0004. É quase um CNPJ, Isso, né? Tanto número. quase Verdade. CNPJ. Mas está aparecendo também aí na tela. Tá na pra tela quem lá, quiser ó. na tela. adquirir 0800. essas dicas de leitura aqui.
da editora Santuário. E Tem o hoje... Instagram também que você pode acessar, fica conhecendo as novidades, né? Aqui sempre nos programas tem sempre uma dica também da editora Santuário, né? Então é tudo para ajudar a Presente viver para os Presente. devotos também que participam do programa, né? Exato, Sempre a passando editora aqui nas patrocinando livrarias. a gente. Exato. Padre Verdade. Domingos, Hoje, o além de... passarinho soprou aqui que hoje tem gente fazendo aniversário de ordenação sacerdotal. E a Uma gente data quer tão dar uns especial, parabéns né? pra Dia de São você. Pedro, São Paulo, olha só. 49 anos, padre. Exatamente, graças a Deus, agradeço muito mesmo a Deus essa vocação e missão a qual Ele me chamou e realmente me agradeço muito a Ele pelo que pôde acontecer nesses 49 anos. Por isso a sua irmã tá ali para comemorar também. Ela vai dar um tchau pra câmera. Olha a irmã do Padre Domingos. Tá presente Sabe, aqui também acompanhando com a gente. celebrando então seus 49. O Dom Orlando vai fazer 50, o senhor fez 49, né? Tá chegando perto. Se ele não tomar cuidado, ó, pega no calo dele. Vai comemorar junto a festa, né? Padre, que Deus continue abençoando a sua missão. Obrigada pelo seu sim, obrigada por estar presente aqui no santuário, né? Estando presente na vida de tantos devotos da Mãe Aparecida e que venham muito mais anos. Tá bem, muito obrigado e que Deus abençoe muito também esse trabalho de vocês aqui. Não é livro, Amém. mas é imagem, através da qual também como Nossa Senhora, querem levar o santuário e a mensagem do santuário, que é de Deus, que é do Evangelho, aos confins da terra. Que Deus abençoe muito também a missão de vocês. Amém, Amém. Juninho. Vamos cantar um parabéns pro Padre Domingos, é claro, né? Com alegria. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva o dom sacerdotal do Padre Domingos. Viva! Coisa Amém. boa. Obrigada pela presença, Padre Lucas. Obrigada pela presença, Padre Domingos. Um abençoado sábado para vocês. Obrigado e um bom sábado para todos nós ainda. Isso aí, Bem. obrigado, parabéns mais uma vez, Padre Domingos. E continuamos unidos aí na nossa missão. Um O abraço para ministério vocês. do Padre Domingos é muito fecundo, né? Muito. Nós fomos formandos dele. Isso, Aí, foi ó, mestre aos de frutos. noviços aí. Tá vendo? Olha Obrigado, só. né? Amém. Grande homem, não só no Especial. tamanho, não. Em tudo que ele faz, em tudo que ele Somos é. né? fruto do seu ministério, né, Lucas? Exatamente. Obrigado por tudo.